E aí, vamos estudar a lição? Moçada, povo de Deus, capítulo 10 do livro de Atos é o tema central da lição de hoje. E neste capítulo, Pedro teve uma visão, um lençol com animais imundos e a ordem divina veio dizendo: mata e come. Pedro ficou perturbado porque judeu, bem como os cristãos que seguem a palavra, não consomem alimentos imundos, porque o corpo é o templo do Espírito Santo e Deus deu orientação de como cuidar do nosso corpo, e esses alimentos fazem mal à saúde. E Pedro sabia disso, mas a moral da história é a seguinte, é que Deus disse para Pedro: não tenha por imundo o que eu purifiquei. Exatamente. Sabe o que isso significa? Que a visão depois ela é compreendida mais à frente por Pedro, porque não se tratava, na verdade, do comer, da alimentação literal. Tratava-se do fato de que judeu considerava imundo um gentio. E assim Deus disse: eu o purifiquei com o sangue derramado na cruz do Calvário do meu filho. Então, não tenhas por imundo aquele objeto do meu amor, porque o ser humano judeu, bem como o ser humano grego, eu não faço distinção, amo a todos, o sacrifício foi por todos, e os judeus estavam criando essa dificuldade. O próprio Pedro não queria pregar na casa de Cornélio, e tudo aquilo foi uma preparação por parte de Deus, porque ele receberia o convite de Cornélio, e Deus estaria então dizendo para ele: não tenhas por imundo o que eu purifiquei. Cornélio também merece ao ser alcançado pela pregação do Evangelho, ele também tem direito. Enfim, para resumir a história, a gente está vendo o Pedro querendo deixar de fazer uma coisa maior por conta de uma coisa menor. O preconceito dele, bem como dos judeus, algo pequeno diante da grandiosidade da missão outorgada por Deus. Deus nos deu uma missão gigante e às vezes por causa do nosso preconceito, quando comparado ao tamanho da missão que ele nos deu, seria insignificante. E por que a gente está valorizando mais o nosso preconceito do que a gigantesca missão dada por Deus? Afinal de contas, o que tem que prevalecer? É o meu preconceito e a minha vontade ou o desejo de Deus para pregar o Evangelho a todos os povos, tribos, línguas e nações? Hein? Pedro estava priorizando o seu conceito e não a vontade de Deus? Os judeus estavam priorizando o seu próprio conceito e não a vontade de Deus? Vamos ficar até quando trocando coisas pequenas pelas coisas maiores? Ou seja, deixando de lado o cumprimento das coisas maiores por nos agarrarmos a essas coisas pequenininhas, insignificantes, que é o nosso preconceito, o nosso desejo de exclusividade. E aí a gente percebe que quando Pedro cumpre a missão, prevalece a vontade de Deus, para que houvesse unidade entre gentios e judeus. Ei, você está se permitindo ser um instrumento de Deus para que a unidade exista onde quer que você se encontre? Você está sendo instrumento de Deus para promover unidade na sua família, na sua igreja, no seu ambiente de trabalho, onde quer que você esteja? Você é um agente unificador ou você é um camarada, uma pessoa que traz desestabilização no local onde você está? Seja bênção, meu irmão, não seja maldição, seja instrumento nas mãos de Deus, não nas mãos do inimigo. Note que o Espírito Santo foi derramado também sobre os gentios e eles tiveram o mesmo dom de línguas que os judeus em Atos 2. Sabe o que isso significa? É que Deus não estava disposto a formar cristãos de segundo escalão, porque se eles não tivessem a manifestação do dom de línguas, sabe o que os judeus diriam? Eles são inferiores a nós, porque nós fomos batizados pelo Espírito Santo e eles não. E Deus precisou dar o mesmo dom, da mesma forma, para que eles soubessem que diante dos olhos de Deus todos são iguais. E Pedro chegou a essa conclusão dizendo: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Nosso Deus não é maravilhoso? Bendito seja o nome dele. Vamos orar? Pai querido, obrigado porque o Senhor é extraordinário. Joga o nosso preconceito na lata do lixo, essa coisa tão pequena, insignificante, porque temos diante de nós algo gigantesco que é a tua missão. Ajuda-nos a pregar, ajuda-nos a sermos instrumentos em tuas mãos, em nome de Jesus, amém.